Graça e paz, amados irmãos, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Eu me sinto muito alegre em compartilhar aí os estudos da Palavra de Deus com você, a arte, a técnica de elaborar sermões. Estamos utilizando como norte homilética, ciência e arte da pregação bíblica, princípios para a elaboração de esboços de sermões e de livros da Bíblia. Esta é uma obra de minha autoria, que ainda não está publicada, mas enquanto isso a gente vai passando aqui as aulas para que você possa realmente aprender. Antes de darmos continuidade, eu peço a gentileza, você que está chegando agora, você que não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, deixa aí o seu like, compartilha, deixa aí a sua observação, o seu elogio, a sua dúvida, uma pergunta, e nós, na medida do possível, iremos te responder. Bem, nós estamos tratando aqui do esboço biográfico. E no caso do sermão biográfico, eu vou bater novamente nesta tecla. Sem personagem bíblico não há sermão biográfico. Então precisamos de um personagem bíblico para elaborarmos o esboço de sermão biográfico. O personagem da vez é Davi. Um personagem amado tanto pelos judeus como também pelos cristãos. E o Davi, ele foi o segundo rei de Israel, reinou 40 anos. Ele foi o rei depois de Saul e o seu filho depois dele reinou em seu lugar. Mais ou menos no ano 1040, 1050 antes de Cristo, Davi, ele assumiu aí o reinado. Vamos lá. Nós encontramos aí em dois textos específicos, 1 Samuel capítulo 13, verso 14 e Atos 13, 22, que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos por essa linha. É muito raro, ou é difícil de encontrarmos textos na Bíblia que nos dão tema. Então eu estou iniciando já, mostrando para você que o tema é esse, no caso do personagem Davi. Se você encontrar algum outro tema e reduzir o assunto, a sua ideia, a poucos textos, ou você encontrar mais textos sobre o personagem e quiser mudar o seu tema, então você muda. Mas de acordo com estes textos que eu coloco aí na sua tela, eles nos dão esse tema. Porque Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. Se ele tropeçou, caiu muitas vezes, cometendo muitos erros. 1 Samuel 13, 14, Atos 13, 22, vai dizer que ele era segundo o coração de Deus. Então vejamos aí. Porque Davi obedecia ao Senhor. 1 Samuel 13, 22, 23, 24 e Salmo de número 105, 15. Tudo que Davi ia fazer, ele consultava a Deus. Então, ele obedecia ao Senhor. Segundo, Davi tinha uma fé extraordinária no Senhor. 1 Samuel capítulo 17 mostra que ele tinha uma fé. Ele venceu um leão, venceu um urso e venceu um gigante. E ele disse, eu vou a ti em nome do Senhor. Então, ele confiava muito em Deus. Terceira coisa que a gente vê aqui nos textos é que Davi amava os inimigos e amava também os seus amigos. Está em 2 Samuel, capítulo 1, verso 17 a 27, ele faz uma lamentação por Saul, que era seu inimigo, e também por Jonathan, que era seu amigo. Davi também era liberal na obra do Senhor, de acordo com 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 29. Davi também adorava com excelência ao Senhor. Tem outras qualidades de Davi, mas essas são as que nós vamos utilizar. E através destas aí, nós extraímos um tema. E qual é o nosso tema? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Vejamos a partir de agora o nosso esboço, então, o esboço homilético. Em relação ao nosso esboço homilético, nós temos aí uma mensagem, a qual está subordinada ao tema Davi, um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel capítulo 13, 14 e Atos 13, 22. Os nossos tópicos estão aí nos textos em sua tela. 1 Samuel 13, 17, 22, 23, 24, 2 Samuel capítulo 1, capítulo 12, capítulo 24, 1 Crônicas 29, Salmo 34, 68, 71, 105 e Atos 13, 22. Então, nós temos aí para ancorar os nossos tópicos. Vejamos então porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Observe que traz a Bíblia de Estudo Plenitude. Nós já elencamos alguns materiais no vídeo de número 2 lá atrás. Se você quiser rever, vai lá dar uma olhada. São materiais que ajudam na elaboração de esboços de sermões. Inclusive a Bíblia NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje,
A Bíblia diz tudo plenitude, entre outras Bíblias, mas a plenitude traz justamente isso aí que está na sua tela. Apenas um homem na Bíblia desfruta da designação de ser um varão, segundo o coração de Deus. Este é Davi. Segundo aparências externas, Davi é mais lembrado como um grande pecador. E aqui eu posso destacar, especialmente os dois pecados grotescos que aparecem na história de Davi, na narrativa da sua vida. Ele cometeu o adultério e matou um homem fiel, um homem dedicado ao reino. Mentiu, traiu sua nação, cometeu vários erros de julgamento, era um mau administrador e, por fim, era incapaz de cuidar da sua casa. Entretanto, Deus disse, preste bem atenção nisso, isso é o foco da mensagem. Entretanto, Deus disse, achei a Davi, filho de Jessé, varão, conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Esse Davi, com todos os defeitos que ele tinha um coração, ou melhor, ele era um varão conforme o coração de Deus, e fez toda a vontade do Senhor. Vejamos então, porque ele é um homem segundo o coração de Deus. Na história de Davi, nós encontramos aí algumas características de uma pessoa que é segundo o coração de Deus. Primeiro, é uma pessoa que obedece ao Senhor, faz a sua vontade. Observe mais. Davi consulta o Senhor. Davi, ele vive os princípios de sua palavra, ele fala da palavra de Deus, ele comenta da palavra de Deus, ele faz poemas da palavra de Deus. E todas as vezes que Davi precisou de uma resposta em relação ao reino, em relação às coisas de Deus, em relação à sua vida pessoal com Deus, ele foi buscar a vontade de Deus. Ele foi em oração buscar o Senhor e por vezes demorou-se na presença de Deus por horas, por dias, diante de Deus, para receber uma resposta de Deus. Este é um homem segundo o coração de Deus. Agora, a segunda característica de uma pessoa que é segundo o coração de Deus é uma pessoa que confia incondicionalmente no Senhor. Se está bom, ele confia. Se está ruim, ele confia. Davi, ele viveu momentos de altos e baixos, mas nunca deixou de confiar no Senhor. Enfrentou o urso no nome do Senhor, enfrentou um leão no nome do Senhor, enfrentou um gigante no nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, 45 e 47. A terceira característica que nós vemos aqui, em relação a uma pessoa que é segundo o coração de Deus, é que ela ama de acordo com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 1, 17 a 27. Davi amava a Jonathan, que era seu amigo, mas também amava a Saul, que era seu inimigo. E quando estes morreram, ele fez uma lamentação e disse que os seus inimigos não ouçam essa notícia, para que não se alegrem, para que não festejem. Então ele faz uma grande lamentação por causa do seu amigo, mas também por causa do seu inimigo que havia morrido. A quarta característica de uma pessoa que é segundo o coração de Deus é uma pessoa que age com liberalidade na obra do Senhor. 2 Samuel 24, 24, 1 Crônicas 29, 2 a 5, Davi, ele disse no primeiro texto aí, ele diz, eu não vou oferecer nada ao Senhor que não me custe alguma coisa. E o segundo texto, nós encontramos que ele ofertou do seu tesouro pessoal, daquilo que era dele, ele doou mais de 100 toneladas do mais puro ouro. 1 Crônicas 29, 4, a NTLH traz essa tradução. Se a gente olhar aqui hoje o ouro, 1 grama de ouro é igual a R$400, imagina aí mais de 100 toneladas de ouro. Agora Davi doou também 240 toneladas da mais pura prata. 1 Crônicas 29, 5. Era um homem que ele era liberal em relação à obra do Senhor. Quinto lugar, a quinta característica de uma pessoa que é segundo o coração de Deus é uma pessoa que adora com excelência ao Senhor. Davi escreveu vários salmos de adoração. Davi, ele adorou a Deus pelo que Deus era. Ele adorou a Deus pelo que Deus fez. Ele adorou a Deus pelo nome de Deus, pela santidade de Deus, pelo poder de Deus. Ele adorava a Deus em todos os momentos da sua vida. Davi adorou ao Senhor e em vários horários durante o seu dia. Característica de um homem que é segundo o coração de Deus.
Vejamos a aplicação dessa mensagem. Assim como Davi, todo cristão que segue a Cristo genuíno pode ser segundo o coração de Deus. Mas para isso é necessário obedecer em tudo ao Senhor Jesus, confiar incondicionalmente no Senhor Jesus, amar ao Senhor Jesus e ao próximo como a si mesmo, o amigo e o inimigo, como ensina a palavra do Senhor, age com liberalidade na obra do Senhor e adora em todo o tempo ao Senhor, independentemente das circunstâncias. Que Deus abençoe a sua vida e nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser.